a formação continuada, né? Estamos com a nossa estrela, o nosso parceiro, que é a nossa estrela aqui, o Guilherme. Então, ele novamente, né, vem para a gente na formação continuada. Então, a gente vai palestrar no dia de hoje. Então, hoje é mais especial ainda, né? Porque o Guilherme veio novamente, mas porque o tema é livre. Então, vocês vão estar aí com um profissional que tem mais de 20 anos de carreira no mundo da limpeza, onde vocês vão fazer perguntas, interagir, sanar dúvidas, procurar novas soluções para certo tipo de revestimento, enfim, situações que vocês passaram ou vocês não querem passar e já aí pegar as orientações, os conselhos do Guilherme. Então, Dona Help Goiânia, bom dia. Franqueados de Goiânia está aqui com a gente, o Jada e a Graciela, eu acho, né, estão aqui com a gente. Bom dia, bom dia. Então, eu vou recebendo o pessoal, em 5 minutinhos no máximo a gente inicia, tá bom? Perfeito. Vamos iniciar a nossa formação continuada. Então, só vou deixar agora o pessoal que já pediu acesso entrar. Então, bom dia para todos que estão entrando agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, hoje, pessoal, não temos franqueados novos, né, na rede Dona Help, então, provavelmente, né, vocês não participaram da última formação continuada. Então, a formação continuada, ela acontece todas as últimas quarta-feiras do mês, às 10 horas,
E, como eu disse, trazemos pessoas super especiais que já têm muito tempo aí no segmento de limpeza. No mês passado, o Guilherme estava com a gente e ele retornou aqui cumprindo a promessa que ele fez ao vivo para os franqueados, e os franqueados cobrando para que ele venha novamente, e ele veio e está cumprindo aqui a promessa. Então, o Guilherme, ele vai estar palestrando, vai passar aqui para vocês alguns insights, né, conhecimento no segmento da limpeza. Então, é totalmente livre. Então, vocês podem fazer perguntas, né? Vocês podem aí, quem não passou ainda, né, alguma coisinha, né, na limpeza, e que não quer passar, pode fazer as perguntas aí para o Guilherme, ele vai estar à disposição. Então, aproveitem esse profissional, né? Aproveitem que ele está aqui e, por favorzinho, alguns avisos, tá? Primeiro aviso, abram as câmeras, se possível, se vocês estiverem aí em algum local que dá para abrir a câmera, abre aí a câmera para que o Guilherme possa ali ver e eu possa ali ver também. E caso tenha alguma dúvida, só levanta a mão virtualmente, que tem um botãozinho de levantar a mão, levanta a mão, e daí eu abro o áudio e você faz a pergunta para o nosso convidado, tá bom? Nesse momento, eu vou deixar aqui totalmente para o nosso Guilherme, para que ele possa se apresentar, falar um pouquinho para vocês, e daí a gente vai dar continuidade, né, prosseguir com a formação continuada, tá bom? Então, por favor, se possível, abram as câmeras, se possível, interaja aqui com o nosso convidado, tá bom? Guilherme, é com você. Então, aqui agora eu também sou uma franqueada, vou só lhe ouvir. Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? O som tá legal? Tá bacana? É isso aí, gente. Meu nome é Guilherme. Eu sou especialista em restauração de piso. Sou assistência técnica hoje das principais fábricas de cerâmicas e porcelanatos do país, como Porto Belo, Eliane, Elizabeth. Já estou nesse ramo aí há 21 anos, que eu estou no ramo da limpeza. Eu comecei primeiro fazendo polimento e restauração de bancadas, e em 2010 migrei para a parte de restauração de pisos, limpezas e em toda essa parte. Hoje eu tenho uma empresa que chama Piso Legal, que eu faço toda essa parte de limpeza, manutenção e reparo de piso. Tenho uma empresa também de limpeza pós-obra, que eu não faço nem muita divulgação dela, porque minha agenda já está quase em junho do ano que vem, porque eu atendo muitas construtoras, então elas já foram preenchendo a minha agenda praticamente toda com os novos empreendimentos deles, né, que já estão saindo. E tem uma usina de tapete, que é uma lavanderia específica para limpeza e lavagem de tapete em Belo Horizonte. Estou aí para esclarecer a dúvida que vocês tiverem, e se tiver o meu alcance, vou ter o maior prazer em responder, né? Hoje, os trabalhos que eu mais executo hoje no mercado é polimento de mármore e granito e piso externo. O povo parece que acha que eu sou especialista em piso externo. Eu nunca vi me chamar tanto para fazer. Granito rústico, cerâmica e porcelanato em garagem, em área rústica, que fica marcando com pneu de carro, que fica dando trabalho para o pessoal limpar. O que eu mais faço hoje é esse tipo de trabalho. Bastante mesmo. É isso aí. Se for ter dúvidas e perguntas, podem ir levantando a mãozinha que a gente já vai respondendo. Quem vai seguir aqui, quem vai ditar o que eu vou falar, o que eu vou fazer, são vocês. Então, vocês vão me passando e eu vou falando, respondendo a dúvida de vocês. Sim. Sim, quer falar alguma coisa? Sim, Guilherme. Então, até os franqueados aí tomar uma certa coragem, eu vou perguntando também. Então, como você falou na sua introdução, sobre pisos externos, né? Que o pessoal lhe chama muito para isso. Então, como você vê esse segmento, esse serviço de limpeza externa, de pisos externos, né? Ele vai ser um valor diferente, né? O que é que eu posso acrescentar nessa minha limpeza de pisos externos que possa ser a diferença na minha região?
Hoje em dia é um problema, piso externo com problema, com mancha, você vai achar em qualquer lugar. É difícil, eu nunca fui assim numa região que não visse uma quantidade absurda de piso externo com manchas e marcas, e algumas até muito difíceis de tirar. Eu nunca coloquei piso externo como foco, mas eu te falo que no último mês eu devo ter polido uns 300 metros de porcelanato, uns 200 de granito e mármore, e devo ter feito pelo menos uns 4.000 metros de porcelanato e cerâmica de área externa. Então, é uma coisa que eu sou muito requisitado nesse setor para fazer esse tipo de trabalho. É uma coisa que, se eu quisesse colocar como foco e só trabalhar com isso, eu pagaria tranquilamente minhas contas. Somente com piso externo, com muita tranquilidade, porque aparece muito condomínio. E eu fui fazer em Divinópolis, uma cidade aqui, cerca de 100 quilômetros, mais ou menos, de Belo Horizonte, 100 e poucos quilômetros. Eu fui fazer na semana retrasada um trabalho lá e retornei segunda-feira, né? Fiz uma reunião lá, fechando mais 2.500 metros, para você ter ideia, num condomínio, para fazer a restauração. Então, aí você soma 2.500 vezes R$ 40 o metro, o lucro é absurdo, né? A margem é absurda. Tem markup aí em torno de 45%, 50% de lucro líquido a parte de limpeza externa. Então, dá uma lucratividade bem alta, pagando a galera toda, resolvendo tudo. Nesses casos da limpeza de pisos externos, são pessoas que vêm te buscam, né? Tipo, você faz um marketing para isso, você coloca em locais pontuais, ou é algo muito natural, é indicação? Eu já fiz bastante marketing em cima disso. Hoje não. Hoje eu não faço e não dou conta de atender a galera, pra você ter ideia. Hoje para mim fazer um piso externo hoje, com a agenda que eu tô hoje, é 1 mês e meio, mais ou menos. Eu tô atendendo agora, dezembro, acho que eu consigo encaixar mais uns 2 ou 3 clientes, mas eu já tô agendando para janeiro. Porque eu tenho várias equipes e uma equipe só trabalha com esse tipo de piso. Então, eles já estão com a agenda tem 1 ou 2 vagas agora em dezembro, mas é em janeiro já, que eu já estou agendando. Ou seja, 2 meses e pouco para frente. Porque uma coisa que muita gente não gosta de fazer, que eu sempre faço e dá super certo, é fazer um teste para o cliente. Então, quando eu pego um serviço muito grande, eu faço uma parte do trabalho, deixo o pessoal do condomínio usar, deixo o pessoal ver que realmente vai dar certo o trabalho, até mesmo para me organizar a agenda, porque se o pessoal fechar um trabalho muito grande, eu tenho que dar uma data, eu já tenho que ter mais ou menos uma disponibilidade para poder fazer a execução do trabalho, entendeu? Sim. Então, eu já faço esse teste muito por isso. E sempre eu faço limpeza e faço algum tipo de tratamento depois. Muito difícil fazer somente a limpeza do piso. Geralmente já faço a limpeza com tratamento. Certo. Aí, no caso, o serviço da limpeza nessa área externa, você vai usar uma certa técnica para fazer essa limpeza, e daí, após o tratamento, você vai utilizar uma outra técnica. Quais técnicas que diferenciam do início e da finalização? Primeiro, a gente tem que identificar quais são as patologias que existem no piso. Muitas vezes tem resíduos de tinta, tem cola, tem ferrugem, tem resíduos de argamassa, que acontece muito nos pisos amadeirados, né? Aqueles imitando madeira. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar quais são as patologias que tem no piso, quais são os tipos de sujidade, e após eu identificar, eu já venho com produtos específicos para remover todas essas patologias. Eu começo geralmente primeiro pelas remoções de tinta e depois passo pelas partes de cimento. É claro que isso não é uma via de regra que tem que ser dessa forma, mas é que geralmente os pingos de tinta, às vezes você joga um produto, deixa agir, fica um pouco mais fácil. Eu gosto de usar na área externa muito o Cliofloy e Cliomax da Renko, porque eu acho que fica um pouco mais acessível, às vezes, em alguma região que eu vou, mas o que eu uso muito também aqui em Belo Horizonte são os produtos da Pisoclean. Uso muito limpeza pesada LP e muito desencrustante LP para tirar essas marcas de resíduo, ou Descali. Descali, inclusive, eu acho até melhor do que o Cliomax. Mas a gente faz utilização desses produtos para poder tirar esse pouco de resíduo que tiver no piso, né?
Aí, no caso do piso externo, uma cerâmica, se ela for muito áspera e estiver marcando pneu de carro, uma dica que eu dou para vocês é usar uma escova Tinex. Seja ela na maquininha de mão, ou seja numa enceradeira. Você acha em algumas lojas, como na Policenter, acho que na loja do profissional também, tem ela de velcro. Que você pode colar no velcro da enceradeira e vir passando essa escova em cima, que você faz a recuperação dessa textura do piso com a escova antes de fazer qualquer outro tipo de tratamento. Ela faz uma pré-restauração do material, né? Deixando o material levemente mais liso, marcando menos pneu de carro. Para que quando você colocar um acabamento acrílico ou algum produto para proteger o piso já está recuperado embaixo dele. Então, quando tiver um desgaste dessa película, o piso já está bem recuperado e tem uma durabilidade gigantesca depois que a película soltar. Que demora, em média, 3 anos, 4 anos, até você precisar voltar no cliente para reaplicar. Uma dica que eu dou para vocês também é fazer cadastrar os seus clientes e de tempo em tempo, quando você pergunta como está o piso, se está precisando dos seus trabalhos. Olha, eu faço muito trabalho fazendo isso. Muito. Se algum cliente desmarca, por exemplo, que às vezes acontece de um pedreiro, alguém não acabar uma obra e eu não consegui entrar. Aí dá aquela brecha na agenda. Eu ver que vai dar brecha na agenda, eu já começo a ligar. Ou tento antecipar um cliente primeiro. Se eu não conseguir, eu já começo a mandar cliente, pego a lista de clientes, olho os trabalhos que tem no sistema e já começo a ligar para eles e perguntar como está o piso. É sempre eu fecho um outro cliente fazendo isso. Sempre, sempre. Sim. Então, o segmento, né, para a limpeza de pisos externos também tem a sua certa lucratividade, né, o seu certo retorno, obviamente fazendo, né, com que aquele serviço seja um serviço técnico, né, seja aquele serviço que você, não, isso aqui não está dentro do seu orçamento, esse aqui, o que eu vou fazer dessa forma, vou usar tais técnicas, então aqui já é um outro serviço, já é um outro orçamento, correto? Correto, correto. Eu, na verdade, quando eu vou fazer um serviço de limpeza, quando o cliente me chama somente para fazer a limpeza, eu faço só a limpeza. Aí eu ofereço a limpeza e passar a escova Tinex para deixar a superfície um pouco mais lisa, e ofereço limpeza, escova Tinex e tratamento. Eu dou geralmente 2, 3 orçamentos para o cliente, e se o cliente quiser ver o melhor, eu sempre ofereço o melhor. Eu falo, se melhor é melhor, vai ficar melhor o aspecto do piso, vai ser bem mais tranquilo para você cuidar. E se você quiser, eu faço um pedaço para você avaliar. Sim. Aí é onde você fecha o cliente sempre. Perfeito, perfeito. Então, já é para vocês, né, que estão assistindo aqui no dia de hoje, já é uma nova visão para que vocês possam acrescentar aí um novo orçamento, caso vocês queiram, um novo público, né, o público da limpeza externa do piso, né, então proporcionar ali, agregar mais valor ao serviço os serviços que vocês já ofertam nas unidades de vocês. Então, eu estou vendo que aqui está aparecendo que eu estou aproveitando de todo o conhecimento do Guilherme fazendo perguntas aqui, mas a unidade Dona Help Maceió levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, acrescentar aqui. Então, oi, Bruna. A Bruna ela é nossa franqueada da unidade Maceió, já tem um bom tempo. Então, Bruna, aqui é o Guilherme, então pode fazer sua pergunta. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Olá, Guilherme. Bom dia. Então, pessoal, hoje, atualmente, a nossa franquia é muito focada em limpeza residencial, né? Então, a gente tem uma padronização lá de limpeza e tudo mais. Vez ou outra, não é com muita frequência, mas vez ou outra a gente recebe, sim, uns pedidos do quintal, que está um pouco castigado, né? Que o pessoal quer uma atenção maior. E aí a gente está, assim, avaliando essas possibilidades de oferecer como um serviço a mais, né? E aí a gente tem até algumas dúvidas iniciais. Por exemplo, para esse tipo de serviço, você falou até da possibilidade de testagem, né, do produto, né, como é que o produto reage a determinada superfície, enfim. A dúvida que eu tenho é se você se você cobra por essa ida, né, por essa avaliação inicial de ir até a casa do cliente. Se isso acontece, na verdade, você consegue se deslocar e lá avaliar pessoalmente para poder precificar de uma certa forma o produto que vai usar, o material que vai usar. E aí, se você precifica, como é que você precifica isso para a gente poder ter uma noção, tá? Como é que funciona? Vamos lá. No início, eu até cobrava. Eu cobrava uma visita técnica
em torno de R$ 60, R$ 70, mas para pagar um combustível, alguma coisa, é isso. Só que chegou um ponto que eu acabei deixando de fechar bons trabalhos por cobrar. Que como eu conheço a maioria dos profissionais de Belo Horizonte, eu já dei curso para eles, já são meus alunos, acaba algum deles fechando o trabalho e eu perguntando para eles e sondando, né? Eles fecham algumas vezes num preço igual ou maior do que o meu. E o cliente, às vezes, deixa de fechar porque você cobrou visita. Entendeu? Então, eu parei de cobrar. Aí eu pensei assim, vai sair caro para mim não cobrar, porque às vezes você tem um deslocamento, um custo, tudo. Eu embuto isso no preço do cliente, hoje, para você ter uma ideia. Eu cobro em torno de 35 para fazer uma área externa. Eu aumentei para 40, para R$ 5 o metro ficar para o meu deslocamento, para o meu custo, para o meu tempo, porque eu cobro o meu tempo. Hoje eu recebo em torno, eu coloco para mim, Guilherme, em torno de R$ 60, R$ 70 a minha hora trabalhada. Fora a minha retirada da empresa, fora isso tudo. Se eu estou trabalhando para a empresa, eu cobro. Eu coloco isso no meu orçamento e tiro esse dinheiro para mim. É meu. Entendeu? É meu tempo, é meu dinheiro. Então eu faço isso. Só que hoje eu não cobro isso do cliente, porque quando o cliente fecha o trabalho comigo, isso já está embutido. E o lucro de uma limpeza externa, para mim, é o maior lucro que eu tenho na empresa é fazer limpeza de piso externo. É o maior lucro que eu tenho hoje é fazer esse tipo de trabalho. E é um trabalho que você faz com uma enceradeira, uma jateadora, um rodo e uma vassoura e produto químico. Então, não requer um conhecimento grande para você não danificar piso de cliente, que uma das partes que eu mais faço hoje é corrigir trabalho de outros profissionais. Utilização de produto de forma errada. Às vezes o produto é ótimo, mas às vezes a técnica que ele usou para poder utilizar o produto, ele danificou o piso do cliente. Entendi. Entendeu? Então, hoje eu cobrei por uns 2, 3 anos, e quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo dinheiro cobrando, em vez de ganhar dinheiro, eu parei de cobrar. Eu falei, vou absorver esse custo e vamos ver o que dá. Hoje eu te falo que eu até pago para fazer um teste, dependendo do tamanho do piso. Porque, ó, pra você ver, eu fui para Divinópolis segunda-feira, eu gastei em torno de, que eu comprei produto para ir, gastei tudo, eu gastei uns R$ 600 para ir para Divinópolis e fazer um teste. Hoje eles ligaram de manhã e fecharam 2.500 metros. Então, sinceramente, os R$ 600 ali para mim, eu pagaria 1.000 se precisasse, 2.000 se precisasse, dependendo do tamanho do piso, sem medo, sem pensar no custo, sem pensar se eu vou fechar ou não vou fechar. É fazer um trabalho bem feito, fazer o seu trabalho legal. Acho que só de você deslocar na casa do cliente, tiver essa disponibilidade de fazer uma parte do piso, se o cliente já te deixou fazer, na minha cabeça já está para mim 50% fechado. Se eu fizer um trabalho bem feito, se ficar um pouquinho mais caro do que o de outra pessoa, eu acho que o cliente não vai ir pelo preço muitas vezes, não. Vai pela sua disponibilidade, pelo carinho que você teve de entrar e sair da casa da pessoa. Isso aí eu acho que é o diferencial que você faz se fechar um trabalho. É claro que se for um trabalho muito pequeno, eu até faço o teste, só que eu tenho uma técnica para fechar cliente pequeno. Vou te ensinar agora. Eu faço assim, eu falo com o cliente, eu faço uma parte para você ver. Só que é o seguinte, como o seu serviço é pequeno, para não ter um custo, às vezes, para eu te cobrar para fazer esse teste, eu vou te passar o valor e a gente fecha o trabalho. Eu vou chegar na sua casa e vou fazer um pedaço. Se você gostar do que eu fizer, eu continuo o meu trabalho e você acerta comigo no final. Se você não gostar, eu vou embora e você não me paga nem o deslocamento. Se o cliente deixar você entrar na casa dele, acabou. Acabou. Se o cliente me deixou entrar, eu fiz um pedaço para ele ver, acabou. O serviço é meu, eu já vou com o pessoal para executar. Eu não vou naquela, se der certo, eu já vou para resolver. Perfeito, perfeito. E olha, nunca fui embora, tá? Que bom! Vamos chegar lá. Perfeito. Concordamos, a gente concorda também dessa disponibilidade, né? Só o fato de você até sugerir uma visita técnica, os clientes já têm um olhar, nossa, vocês fazem a visita, que legal! E aí, quando a gente teve algumas visitas com o serviço de pós-obra, e aí a gente vê, tipo, eles falam, não, eles vêm aqui, eles avaliam, eles tiram foto, e a gente dá um retorno bem fidedigno, a gente está tomando muito cuidado com a questão da expectativa, né, que eles criam. Porque às vezes eles pensam que vai tirar, a gente chega numa casa, tem uma tinta que está lá desde quando a bisavó dele morava,
E aí ele acha que a gente vai dar jeito nisso, assim, tem coisa que a gente consegue, mas tem coisa que a gente não consegue. E aí a gente já deixa claro, ó, a gente vai conseguir tirar, a gente vai conseguir resolver. E aí eles acham o máximo, eles ficam, nossa, galera, que massa. E aí quando a gente entrega até mais do que eles esperavam, né? Então isso é Sim. e tal. Mas obrigada, viu, Guilherme? Muito sucesso para você e a gente vai chegar lá também, viu? É isso aí. Perfeito. Então, além da Bruna, que fez a pergunta da unidade Maceió, também tem o sócio da unidade Maceió também, o Caio, levantou a mão. Então, Caio, você pode fazer a pergunta para o nosso convidado. A minha tá dando qualquer obra. Só um minuto, viu? Vê só, eu queria só complementar a pergunta da Bruna, ela acabou no final até falando sobre serviço pós-obra, né? A gente, como ela falou, hoje estamos focados, realizando, na verdade, só mais serviço domiciliar, né? Mas eu principalmente estou vendo muito as formações continuadas, alguns materiais também na internet. Não fiz ainda nenhum curso presencial, a gente está buscando uma confiança maior para começar nesse mercado, até porque a gente lá no início teve uma experiência, né? E justamente por talvez não, pela inexperiência a gente não fez uma avaliação tão detalhada que a gente não sabia, assim, nem imaginava que era tão importante, né? A avaliação, acho que é um dos principais fatores, né? Você fazer uma avaliação adequada para que depois não suja aí um piso, como a Bruna falou, né? Que estava lá uma tinta que realmente já é um polimento de uma pedra, não é uma limpeza pós-obra, não é um serviço que a gente estava qualificado. Enfim, a gente está tentando ver na teoria, ficar bem uma teoria bem completa para a gente começar a fazer na prática. E aí uma questão que vem realmente é essa questão do deslocamento. Maceió é um pouco grande e a gente, tudo bem, você até falou que realmente hoje, até porque você já tem uma confiança maior no seu trabalho e já tem também talvez uma credibilidade no mercado, né? Talvez não, certeza que você tem uma credibilidade no mercado e aí fica muito mais fácil também de você fechar os seus contratos. E no caso da gente que está iniciando agora, você acha adequado a gente cobrar ou não? Porque pode ser que surja 20 contratos e a gente não feche, né? Talvez, entendeu? E talvez esse custo seja negativo. Botando na balança, lá no início, quando você iniciou, você acha que é mais viável cobrar ou não? Eu vou te falar a mais pura verdade, eu não cobraria. Absorve o início, absorve. Por que eu te falo que eu não cobraria? O presencial, uma coisa é você dar orçamento pelo telefone. Eu insisto para o cliente para ver o piso pessoalmente. Insisto. Porque a pessoa me vê é diferente da pessoa te ver, conversar, ver seu conhecimento, olhar para o seu rosto assim, fechar. Eu acho isso importantíssimo até hoje. Com essa parte de tecnologia que já está muito avançada hoje, a gente muitas vezes consegue fazer uma avaliação muito bacana pelo telefone, mas eu prefiro ir pessoalmente o máximo que eu puder de fazer essa visita presencial, o máximo que eu puder. E é um custo, assim, você está falando que Maceió é grande. Eu estou acho que terceira ou quarta maior capital do Brasil. E te falo que meu custo de deslocamento não é tão alto assim. E olha que às vezes eu rodo 20, 30 quilômetros para fazer um único orçamento. Ok, eu comprei um carro mais econômico para fazer isso. Com o tempo, né, com alguns anos de experiência, eu comprei um carro mais econômico para eu poder deslocar assim com menos custo, mas que sinceramente, mesmo se eu tivesse no que eu ando no dia a dia, que meu carro que eu ando no dia a dia faz 4 km por litro, e eu vou mesmo, entro no meu carro e vou. Às vezes é um cliente que você precisa chegar num carro melhor, mais bem vestido, às vezes você tentar fechar um trabalho maior, mas assim, eu vou mesmo e não penso nessa parte não. É uma parte que eu acho que você tem que esquecer um pouquinho esse custo aí, absorve ele, e eu tenho certeza que se você chegar no cliente pessoalmente, mostrar seu trabalho, explicar, outra coisa, tira foto de todos os trabalhos, mesmo que você não poste na internet.
O cliente me pede aqui, estou precisando vou fazer uma cerâmica assim, eu mando um monte de foto de antes e depois para esse cliente. Às vezes de câmera mesmo do meu telefone. Às vezes faço um antes e depois bonitinho ali, mostro para ele como ficou, de um pedaço. Às vezes você vai fazer um teste e esse teste vai fazer com que você feche outro trabalho, porque você vai ter a foto antes e depois daquele teste que você fez. E isso vai te ajudar a fechar outros trabalhos. Então não pensa nesse custo, não, porque o primeiro trabalho que você fechar você já vai tirar o custo de uns 20 orçamentos que você fez. E você não vai fazer 20 orçamentos para fechar um se você for presencialmente. Isso eu te dou 100% de certeza. Você vai no primeiro, você vai no segundo, quando você chegar no terceiro, eu te garanto que um dos 3 você fecha. Se você não fechar um dos 3, você vai na outra semana mais 3, aí o outro vai te ligar que você fez o orçamento. O cliente me ligou hoje de manhã, conversando comigo, tem 2 meses que eu fiz o orçamento dele. Ele falou, seu orçamento eu ponho validade no orçamento, viu? Tá, gente? Eu ponho validade no meu orçamento de 20 dias. Porque em 20 dias muita coisa pode acontecer. Pode alterar valor de produto, você pode ter um custo maior, às vezes, no operacional seu, que às vezes você contratou mais uma pessoa para executar, você está tendo que ficar o tempo todo com essa pessoa. Na hora da execução, até a pessoa pegar os jeitos, você tem que ter seu dia de trabalho, tem que cobrar. Então, você tem um custo maior naquelas primeiras execuções até o seu pessoal estar treinado. Então, tem que cobrar. O seu valor tem que ser cobrado, mas não do cliente, do valor final que você coloca no serviço. Eu não concordo muito com essa cobrança de cliente de experiência própria. Olha, eu te falo assim, eu fiquei até com dor no peito no serviço que eu pedi. Eu achei que o serviço já era meu. Eu pedi um serviço, para você ter uma ideia, nossa, que eu dava, acho que mais de 20 mil reais o serviço, se eu não me engano. E eu deixei de fazer o trabalho por conta de um custo de 60 reais que eu coloquei para o cliente. E o cara que fechou o serviço, inclusive era amigo meu, é amigo meu até hoje, ele cobrou exatamente o mesmo preço que eu cobrei. E sem saber, eu tirei dúvida e ajudei ele a executar um trabalho que era para ele eu estar fazendo. E eu deixei de fazer o trabalho por conta de 60 reais. Para pensar isso. Entendeu? Exatamente. Também só acrescentando nessa sua linha de raciocínio, sabe, Guilherme? O que eu também posso contribuir aqui, se você achar também bacana, é que, já que a sua cidade é muito grande, né, no caso da cidade de Maceió, verificar, mapear onde o seu combustível, né, onde as suas despesas variáveis ali podem alcançar. No meu caso, o que eu faria? Bom, vou mapear as obras que tem aqui nos 10, 20 km que eu posso atuar e embutir, né, no meu orçamento inicialmente. E daí, obviamente, com as obras aí dentro desse raio, né, que eu vou fechando, né, que eu vou fazendo ali as visitas, eu vou estendendo, né, 20, depois 30, depois 40, 60, depois 100, e vai abrindo aí para as obras, né, nesses radares, entendeu? Então, inicialmente, eu vou colocar um radar de 20 km para começar a iniciar ali dentro das obras que tem dentro desse 20 km, vou embutir, né, deixar ali embutido, e, obviamente, estendendo aí, ao passar do tempo, né, as obras de depois, né, 30, 60, 120, e, enfim, aí você vai pegando o jeito, né? Então, iniciar uma obra, né, uma limpeza pós-obra, 100 km, com essa incerteza, né, de se vai fechar ou não, talvez não seja bacana, mas colocar ali o radar, né, que seja possível para vocês e fazer essa cobertura financeiramente dentro do orçamento, entendeu? Então, essa é uma sugestão. Deixa eu só dar uma dica para você, Caio, antes de deixar você falar, que eu vi que você levantou a mãozinha aí. É o seguinte, uma coisa que eu faço aqui na empresa, eu determino dias para fazer orçamento. E horários. Por exemplo, hoje eu faço orçamento de 10h30 às 4 da tarde. Porque eu quis fazer só esses horários. E eu faço orçamento geralmente quarta e sábado. Sábado é um dia que eu dedico a minha parte da manhã para fazer os orçamentos. E eu dou os horários para o cliente. Sábado eu atendo de 8 até meio-dia. Então eu vou mais ou menos organizando. É claro que se o cliente me pedir na quinta-feira, eu estiver pertinho do cliente, eu vou. Terça-feira, segunda-feira. Mas eu tento fechar todos para um único dia, exatamente para eu ver a rota, para eu montar uma rota e economizar combustível com isso. Porque às vezes você, por exemplo, igual no meu caso aqui, às vezes eu vou em Nova Lima fazer um orçamento.
Depois eu faço um orçamento em Lagoa Santa. De Nova Lima para Lagoa Santa, eu gasto em torno de 1h40 para fazer esse trajeto. Aí costuma, na hora que eu voltar para o trabalho que eu estava fazendo em Belo Horizonte, sai Lagoa Santa de novo. Então, eu marcando, às vezes, uma quarta-feira, eu já vou pegando os clientes que forem aparecendo ali e marco, assim, ó, posso na próxima quarta ou no sábado. Eu já vou mais ou menos montando uma rota. Não é sempre que dá certo, não. Às vezes tem dia que você tem que rodar muito, mas a maioria dos dias eu rodo ali 10, 15, 20 minutos, já estou no outro cliente. 10, 15, 20 minutos, já estou no próximo cliente. Então, você acaba economizando muito combustível, Caio, com isso. Não, ficou bem claro em relação a questão, não é nem esse, eu quis dizer, né, nem esse gasto com combustível, não é isso. É o gasto mesmo da pessoal, vamos dizer, da nossa mão de obra. Você mesmo disse, a sua hora é tanto. E às vezes o percurso não é nem tão longo, mas o trânsito de Maceió, às vezes é parecido com Recife. Aí você, para rodar 5 quilômetros, passa 2 horas no trânsito. Você está entendendo? É esse gasto, mas já entendi. Eu acho que realmente, olhando por esse lado, quando você fecha um orçamento, você pode embutir ali o valor e no final das contas, isso acaba sendo válido. Eu queria fazer outra pergunta em relação a realmente o início, né? Como eu falei, a gente já viu muito parte teórica, participei da limpeza que a gente fez e foi até muito boa, porém a gente, por inexperiência, como eu disse, né, a avaliação a gente não fez e acabou tendo alguns desgastes em relação a uma parte lá externa, enfim, mas foi resolvido. E eu estou iniciando, eu tenho amigos, né, nessa parte de engenharia, entregam casas, enfim, tenho muitas oportunidades de treinar. E eu acho que, principalmente, eu tenho que começar por mim mesmo, entender bem do assunto, como você já falou, acho, no outro encontro, botar a mão na massa, entender já li alguns rótulos, já vi vários vídeos, e agora vai chegar na parte de executar. E eu quero eu mesmo executar, se for possível. Tem casas pequenas, eu mesmo iniciar lá o trabalho, e eu queria que você me desse um norte, vamos dizer assim, o que é que você faria? Estou iniciando hoje, eu sei parte teóricas, mas na prática, iniciaria por onde, como fazer, assim, o que é que você faria? Começaria pelo um ponto, uma residência, um ponto comercial, para limpar, para aprender realmente como funciona ali na prática. Eu queria alguma dica nesse sentido. Acho que a primeira coisa que você precisa ter é maquinário certinho para trabalhar. O maquinário de acordo com o serviço que você queira fechar. Você define mais ou menos quais são os tipos de limpeza que você quer fazer. Às vezes um vinílico, com paviflex, a limpeza de uma pedra Miracema, São Tomé, porcelanato rústico, granito rústico, uma limpeza como você já está dentro da residência, uma limpeza interna de um mármore. Às vezes você fecha uma limpeza técnica de um mármore, que você não vai fazer com produto de limpeza comum. Você pode usar um esfoliante como o Refina LP, algum outro produto para você desencardir, tirar alguma marca mais profunda, sem precisar de um maquinário caro. O que eu te falo para não fazer é fechar um serviço que você não tem maquinário para fazer. Igual é o que mais acontece, viu? A pessoa às vezes fica, vou polir um porcelanato, o cara tem uma enceradeira, fala, nem tenta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode fechar, você tirar uma sujidade, fazer uma limpeza técnica, você pode fechar. Com enceradeira você vai conseguir fazer. Agora, não tenta pegar remoção de mancha, nem pegar algum trabalho que você não tem equipamento adequado para fazer. Ponto. Faz já o que você tem condição. E não tem medo de falar que você não tem maquinário, que você não tem condição de atender, não. Fala a verdade, ó. Não consigo te atender. Procura alguém na sua região que tenha maquinário, que tenha tudo para fazer. Eu não lembro se o Júlio é de Maceió. Acho que o Júlio é de Maceió, um excelente polidor, tem maquinário, tem tudo. Pode, às vezes, tentar montar uma parceria com ele aí. Se eu não me engano, ele é de Maceió. E consegue fazer alguns trabalhos, às vezes, em parceria com ele. Algum trabalho que você não tem maquinário. Eu ganho uma grana aqui indicando o pessoal. Que às vezes é um trabalho que eu vou fazer uma área interna, alguma coisa, o cara que quer fazer com a empresa só, eu chamo o parceiro para fazer junto comigo. Ao invés de indicar o cara o trabalho todo, eu faço o que eu tenho condição de fazer, e o que ele tem condição de fazer é da parte dele, ele faz. Mas eu fecho todo o orçamento. Ele me passa o preço, eu passo o valor para o cliente, explico que é uma empresa parceira, falo a verdade para o cliente, não falo que o cara é meu funcionário, que a empresa é minha, falo, não, essa é uma empresa parceira, a gente trabalha em conjunto, ele vai fazer essa parte interna, eu vou fazer a parte externa, pronto. Com isso aí, você já consegue fazer um trabalho legal. Eu acho que você tinha que começar mais ou menos desses pisos que eu te falei. Você vai ver muito porcelanato amadeirado
com resíduo de cimento, resíduo de sujidade, aquele piso embaçado, que você vai conseguir corrigir com enceradeira, com produto adequado. Você vai ver muito piso de área externa, muito granito de área externa, muito porcelanato de área externa, cerâmica, que você vai conseguir corrigir com uma enceradeira ou uma jateadora. E às vezes uma maquininha de mão, uma politriz manual com uma escova Tynex, para você fazer os cantinhos, para você acertar algum detalhe do material. Então, assim, você tendo um maquinário adequado, você não precisa de um jato forte, você não precisa da melhor enceradeira do mercado, você precisa de um jato e de uma enceradeira. Eu compraria um jato inicialmente de uns R$1.000 no máximo, tipo o K5 da Caixa, algum outro assim, que seja bom, algumas vezes com motor de indução, igual esse K5 que eu citei, alguma coisa assim que não tem um custo alto para você a princípio. Depois você compra uma polidora, você compra um jato de R$2.000, R$3.000, R$4.000, com a pressão maior, a vazão maior de água. Pronto, mas eu acho que inicialmente você não precisa gastar um dinheiro muito grande para poder fazer isso, né? Tem que ter só o equipamento para poder conseguir trabalhar. Tendo equipamento, você pega serviço de acordo com o que você tem. Certo. Entendeu? Entendi. Agora, a questão da limpeza pós-obra, uma coisa que eu queria falar com você aqui é o seguinte: resíduo de tinta é muito difícil, um resíduo que eu não consigo tirar, mesmo sendo antigo, igual você citou aí. Só que você tem técnicas e formas de utilizar. Tem gente que vem no thinner para poder remover. Eu uso muito thinner. Isso é uma coisa que eu não vou negar. A gente usa. Às vezes é alguns pingos esporádicos ali, alguma coisa mais simples. É muito mais rápido você vir no thinner. Mas quando eu pego pingos de tinta muito antigos, que muitas vezes você não sabe nem se é tinta óleo, se é o que é, eu compro removedor pastoso, gente. Geralmente eu compro em latas menores e coloco no cantinho do carro. Tem várias marcas no mercado. Tem um que chama Striptease, que é muito bom, que você acha em latas de 900, menorzinhas. Você tem da Max Ruber, um removedor pastoso da Max Ruber, que para mim é um dos melhores do mercado. Você tem da Bellinzone, você tem de várias marcas, tem esses removedores pastosos. Eu sempre tenho isso no carro. Eu não entro no pós-obra, eu não entro em lugar nenhum sem ter. E eu compro embalagens menores, porque quando você compra a lata muito grande, ele estraga muito rápido. Então eu compro sempre em vasilhas de 900, às vezes até menor um pouquinho algumas, e sempre tem. Se eu precisar, eu compro de novo menor. A não ser que eu pegue um serviço muito grande, igual que a gente vai fazer essa semana, que eu vou precisar de fazer praticamente tudo com removedor pastoso. Eu já comprei 2 latas de 3,6. E estou correndo o risco de não conseguir fazer tudo com 2 latas de 3,6, ter que comprar mais. Aí eu comprei uma quantidade maior. Mas as latinhas menorzinhas eu não jogo fora, não, porque depois eu viro o grande nela quando está acabando. Porque eu sei que o grande eu vou perder uma parte dele, porque ele vai evaporar, vai perder com o tempo, mas eu sempre tenho. E na maioria das vezes eu tiro praticamente todos os resíduos de tinta de obra. É muito difícil que eu não consigo tirar. Mas eu uso o removedor pastoso. Ele me salva, para te falar a verdade. Ok. Ô, Guilherme, só mais uma dúvida em relação ao maquinário. Você falou de uma máquina específica. Se você, para iniciar, né, você falou em uma máquina, você acha que tem algumas fundamentais assim para fazer o básico, vamos dizer, uma limpeza mais simples, né, um pós-obra, com uma pera mais simples, enfim, praticamente popular. Qual maquinário que você acha necessário ter? Ó, enceradeira, independente da marca. E outra coisa, enceradeira é uma coisa que é tão barata para se consertar. Claro, gente, eu estou falando que é barato, mas é porque eu trabalho com polidora, né? A polidora vai para oficina, dá R$2.000, R$3.000 de valor de conserto. Enceradeira, o mais caro que eu já paguei até hoje foi R$400 para arrumar e ela estava detonada. Então, geralmente é uma engrenagem, alguma coisa mais simples. Então, pode comprar até usada. Compra usada, aí você já olha lá qual que é a engrenagem que vai principalmente intermediária. Já compra uma de reposição ali, porque se estragar, você mesmo troca, você tira 3 parafusos, troca. Mantém lubrificada a cada 3 meses. Tira os 3 parafusos que vai na lateral, tira o motor e coloca um pouco daquela graxinha azul, que ajuda a facilitar. Então, dá uma manutençãozinha nela, independente se a máquina é nova ou usada. Uma enceradeira é essencial, independente do tamanho também. Eu compraria acima de 350, por conta do peso, que elas, geralmente de 350, 450, elas são mais, 410, elas são mais pesadas, né? Então, mais para você ter um peso um pouquinho maior, que às vezes uma sujidadezinha você consegue tirar, mas sem marca específica. Agora, a jateadora, eu citei essa porque ela tem um bico rotativo que já vem nela,
E esse bico rotativo facilita demais a remoção de tinta, remoção de cimento, remoção de várias coisas. Muitas vezes você tira na pressão ali da água sem utilizar produto. Então, por isso que eu citei ela. Mas você tem... A VAP também tem com bico rotativo. Eu comprei há pouco tempo uma da Bosch. Se eu não me engano, foi R$900 ela. Com bico rotativo. E excelente máquina. A qualidade de fabricação da Bosch é indiscutível, né? Incomparável. Parece que a impressão que eu tenho quando eu pego a máquina, eu vejo o tipo de plástico dela, tudo, que parece que eu posso jogar de um prédio lá embaixo, chegar lá embaixo, ligar ela vai ligar na tomada. Pelo amor de Deus, a máquina é bruta demais. Em máquinas baratas, de R$900, R$1.000. Para uma jateadora, é barato, né? Porque eu tenho aqui jateadoras de R$10.000 e tem jateadoras de R$1.000. Então, vai depender do que você fizer. E eu tenho maquinário para cada tipo de piso, hoje. Mas se eu pegar qualquer tipo de piso que eu pegar, eu posso pegar as máquinas e as jateadoras mais simples, que com as técnicas certas, você vai conseguir fazer. É aquilo que a gente... você falou que está estudando muito aí, você já deve ter visto falar o ciclo de Sinner, né? Que é você pegar o produto químico com a abração química, com a ação mecânica, temperatura que a gente não usa muito no piso e o tempo. Então, muitas vezes, quando você tem um maquinário um pouco mais baixo, às vezes você mantém a mesma dimensão, você deixa o produto mais tempo agindo, entendeu? Então, não importa se você tem um maquinário muito bom, muito ruim, você tem que ter um maquinário que você precisa para fazer. Isso você tem que ter. Mas você não precisa ir pelo assim, vou comprar de caro melhor. Eu acho que você tinha que comprar o mais barato que você achar, sim, para você ver se vai dar certo. Pra você ter um custo barato quando você fizer. E depois que você viu que deu certo, compra o mais caro do mercado. Igual, eu tenho aqui enceradeira da Bralimpia, que é uma das mais caras. Eu tenho da Certec. Eu tenho da Cleaner. Eu tenho várias aqui em casa, enceradeiras. Aí eu tenho polidora da Certec, da Affinity. Affinity hoje é uma das mais caras do mercado. Polidora em torno de 13, 14 mil reais. Comprei, tá aqui em casa. Tem da Martins, tem várias marcas, várias polidoras aqui no mercado. Eu tenho praticamente todas. E meus funcionários é assim, um gosta de trabalhar com uma máquina, adaptou melhor com ela, o outro gosta de outra marca, e é gosto, entendeu? Eu trabalho com qualquer uma, mas a da Affinity, para mim, a forma de trabalhar tudo não tem igual. Mas é uma máquina de 13, 14 mil reais. Hoje eu posso me dar o luxo de ter uma máquina dessa. Mas a primeira polidora que eu comprei ela usada, com o motor queimado, com as engrenagens tudo detonada, e no final das contas, até eu conseguir arrumar ela para trabalhar, eu gastei quase o preço de uma máquina nova para deixar ela boa. Só que como eu consegui arrumando aos pouquinhos, à medida que ela foi estragando, eu fui ajeitando, fazendo uma gambiarra nela ali para conseguir trabalhar, eu consegui fazer um trabalho significativo. O mesmo trabalho que eu entregava com ela, eu entrego com a máquina hoje de 13, 14 mil reais. Entendeu? Então, isso é mais com o tempo que você for vendo que vai conseguir fazer um trabalho legal, você ia se adaptando, entendeu? Entendi. Acho que minha lâmpada queimou aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo ligar ela aqui de novo. Entendeu? Mas aí eu acho que você tem que partir por isso aí. É você identificar qual é o tipo de trabalho que você quer fazer e comprar o maquinário, mesmo que seja mais simples no início, de acordo com o que você quer fazer. Acho que queimou mesmo a lâmpada, mas tá dando pra vocês me enxergar normal aí? Sim, tá sim. Ah, beleza. Ok, perfeito. Beleza? Beleza. Certinho. Então, Caio, muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação e a resposta, né, do nosso convidado, né, o Guilherme. Então, foram sugestões aqui, né, que o Guilherme passou, como fazer, o que fazer, né, se for para acrescentar também, além da sugestão que eu tinha falado, né, é interessante o que acontece, né, Guilherme? Como eu sou a consultora daqui, então eu não só trabalho para a operação da unidade, né, como você bem está orientando, né, e sugerindo para início, né, eu também faço o cuidado da saúde financeira aí do franqueado, né, em relação a faturamento. Então, realmente, o que você falou sobre o segmento, a limpeza ali, e o franqueado, né, na situação ali de Caio, quer ofertar, sim, é bacana fazer a aquisição, mas é importante entender a demanda, né? Então, é uma coisa que eu falo muito.
vai adquirir um equipamento, vamos supor, né, mesmo que seja de R$ 1.000, mas que vai dar um bom resultado ali na limpeza. Perfeito. Mas aí, os R$ 1.000 vai sair de onde? Como é que vai ser? Como que a gente vai se planejar? Como é que vocês vão embutir esses R$ 1.000? Vai ser no residencial? Vai ser no serviço comercial? Vai ser em que serviço que vai ser pago esses R$ 1.000? Porque, por agora, a obra não está sendo paga, né? Está sendo investida. Então, assim, é interessante, né, que é preciso verificar a demanda, está se saindo muita demanda de pós-obra, obviamente, a aquisição do equipamento, né, eu faço realmente das palavras do Guilherme as minhas, né, tipo, o seu serviço, é a sua demanda, você vai prestar esse serviço, né, como um dos principais nichos, perfeito, faz a aquisição. Mas se é um complemento, então, eu sempre faço ali a minha orientação da locação, local, obviamente, em locais, né, que sejam, os equipamentos ali tenham manutenção, que você tenha um certo suporte, né, e, obviamente, tem ali o equipamento adequado para se fazer ali a limpeza. Então, só dizendo, né, que é um complemento ao que o Guilherme falou. Se é o segmento, né, que vocês querem investir, que vocês querem colocar ali a força nisso, aquisição. Se é algo que vai ser para complementar, então, locação, né? Por quê? Porque eu quero e vou cuidar, né, da saúde financeira de cada unidade, né, para que vocês possam performar e o faturamento aí da unidade bem, tá bom? Então, é só a sugestão, é só um complemento às palavras aí do Guilherme, tá bom? E se vocês acharem adequado, tudo certo também. Essa parte da locação é muito interessante, que às vezes aparece um único trabalho para você fazer, você não sabe se vai aparecer outro, você gasta lá 2.000, 3.000 no maquinário. Isso, exatamente. Então, eu só faço a orientação porque eu também me preocupo com o faturamento da unidade, a saúde financeira da unidade. Tá certo, pessoal? Então, além de Caio, né, que fez a pergunta aqui, tem mais alguma unidade que queira fazer? O Guilherme, ele está falando muito sobre pós-obra, né, e falando aí, dando as dicas e tudo mais, mas ele tem especialidade em tudo, né, especialista em piso externo, interno, tirar manchas, então vocês podem e fiquem à vontade em fazer perguntas, tá bom? Enquanto ninguém levanta a mão para fazer uma pergunta, eu vou aqui, né, me aproveitar mais ainda do Guilherme, né, para fazer algumas perguntas também. Guilherme, então, vamos lá em relação à pós-obra, né? Eu vou me direcionar aqui um pouquinho para o tema de pós-obra. Então, no pós-obra, como é que eu posso, além da limpeza, né, que você faz, a limpeza técnica ali dentro do pós-obra, você já faz a identificação, a visita técnica, além disso, bom, entrei no pós-obra, mas isso aqui não é só limpeza pós-obra. Eu vou e devo acrescentar, né, e sugerir mais um orçamento, né, será, sei lá, um polimento, uma restauração. Como é que eu posso ter um olhar clínico para isso? E uma limpeza pós-obra, mais um outro orçamento dentro daquela obra. Ó, no pós-obra, eu sempre, depois que eu inicio o pós-obra, eu nunca ofereço isso antes, tá, gente? Eu inicio o pós-obra, na hora que eu entro na casa da pessoa, a primeira coisa que eu faço é oferecer hipermeabilização dos vidros. A primeira coisa que eu faço. Eu já olho para os vidros e falo assim com o cliente, olha, eu vou fazer um para você ver como funciona a hipermeabilização. Eu faço hipermeabilização na parte interna, no pedaço, e jogo água numa lateral da janela e na outra, e mostro que vai ficar as gotinhas. Explico para ele que vai ficar menos marcado, que vai ficar mais fácil para fechar, e tento fechar com ele uma impermeabilização dos vidros. E sempre dá certo. Muito difícil não dar certo. Às vezes o cliente fecha só a área externa do vidro e a área interna não, mas quase sempre eu faço. Outra coisa que eu sempre ofereço para o cliente é a impermeabilização das esquadrias. Eu uso, inclusive, impermeabilizante de piso. Tabelizone alguns. Se é transparente, eu uso um aquário mais simples, e se é preto ou escuro, eu uso o Total Black. E passo ali, ou Alumix também, tem um Alumix sem coloração também, tem ele, o Alumix escuro. E eu sempre ofereço também impermeabilização das esquadrias, e quase sempre eu fecho. Muito difícil a gente não fechar uma impermeabilização de esquadria.
Outra coisa que eu observo também na casa dos clientes é as partes de inox. Se tem algum corrimão, se tem alguma outra parte de inox no piso, e eu sempre ofereço ali uma melhora no inox do cliente. Aí eu pego uma pastinha da Vonix, que chama Blend, para metais, e passo nessas partes metálicas, melhora o aspecto, melhora o tato, ele dá uma certa impermeabilizada no material. Então, são coisas que eu sempre procuro oferecer para o cliente, além do trabalho de pós-obra. Eu falo que isso é o além do pós-obra, né? É o que se oferece o cuidado diário da casa da pessoa, não só ter limpo e protegido, né? Eu falo assim, ó, é muito interessante você ter um ambiente limpo e protegido. Então, vamos proteger esses pequenos detalhes. Aí eu sempre ofereço isso para o cliente e quase sempre eu consigo fechar. É um extra que eu pego além do trabalho. Aí eu observo se tem um piso externo que eu posso aplicar algum tipo de permeabilizante. Eu observo se ele tem soleiras de mármore e granito, que eu já estou com permeabilizante ali. Eu ofereço para ele a permeabilização de bancadas de pia, quase sempre eu peço. Espaço gourmet, pia. Aí eu observo os bojos se estão arranhados, mostro para ele que está arranhado e ofereço a recuperação dos bojos. Você faz com essa pastinha também, ou se não com as fibras manuais. Se não tiver muito fundo, você consegue deixar um trabalho bem interessante e fica um trabalho legal. O Caio falou mais um pouco sobre curso, né? Hoje, inclusive, a gente está dando curso na Policenter. Você até fez, né? Você até foi com a gente lá, né? E o curso na Policenter hoje é diferente. Hoje é exclusivamente pós-obra. São 3 dias, né? Hoje, o meu dia hoje à tarde e amanhã. Hoje, amanhã e sexta-feira. Somente pós-obra, focado exclusivamente para pós-obra. E lá vai falar sobre os inox, recuperação dos inox, sobre limpeza de vidros, sobre permeabilização, sobre tudo isso. Interessante também fazer o presencial, além do digital, né? Isso, exatamente. Então, até porque abre mais a mente, você vai ver, vai tocar lá no Policenter, né? Então, como uma testemunha sendo aluna da Policenter. Então, o Guilherme, ele faz parte, né, das aulas lá, que é passado, são 3 dias imersivos. Então, é muito bacana, porque eles dão ali a oportunidade de você sentir as pedras, verificar como é que faz, as etapas, os processos. Então, você vai entender tudo. Aqui, Guilherme, a gente tem a mentoria, que é uma mentoria nova, que a gente fez a inclusão, que é a mentoria de pós-obra, onde são 2 dias, mas é virtual. Então, eu vou passando ali a parte teórica da coisa, né? E, obviamente, dando aquela segurança para que se inicie, né, no pós-obra. Só que, né, é interessantíssimo, né, caso vocês tenham oportunidade, né, de ir fazer um curso, né, presencialmente. E garanto 100%, né, que é totalmente alinhado também com o pensamento da dona Helga Franquias, a Policenter, né? Então, o Guilherme é um dos professores lá, além também do Alessandro, que já participou aqui com a gente da nossa formação continuada. A gente dá esse suporte, fazemos essas mentorias, mas se caso você queira vivenciar, né, deixar mais prática aí a sua vivência em relação à limpeza pós-obra, vai na Policenter, que lá eles dão um total experiência de pós-obra. E esse é novo também. Esse que a gente está fazendo agora, é novo. É somente pós-obra, teoria e prática. É mais prática do que teoria esse. Perfeito. Então, eu vou providenciar minha ida para poder essa é a primeira turma, pra você ter ideia. E quando é que começa? Esse agora a gente está fazendo agora, começa hoje, né? Mas vão ter mais, vai ter mais. Eu acho que esse ano nós não vamos dar curso mais não, porque nós estamos precisando das férias, eu e ele. Mas que vai começar, a gente começa geralmente em fevereiro ou início de março. Praticamente todos os meses tem curso na Policenter. É muito difícil um mês que não tem. Aí é só agora que a gente deve dar uma paradinha e voltar só início de fevereiro, geralmente, a gente já volta. Mas geralmente de fevereiro a outubro, geralmente. Sim, tem bastante cursos, sim. Então, pessoal, né, o tempo daqui a pouco vai estourar, a gente tem 5 minutos. Né? Quem mais? Tinha alguém que tinha levantado a mão?
Foi. Só que daí Ou já respondi a pergunta dele? fui procurar ver quem que levantou a mão e não está mais com a mão levantada. Então, Não, tinha sido eu. Ah, Você já respondeu. me- Obrigada. de nada, eu imaginei. Eu falei, se tirou a mãozinha, deve ter respondido. Aham, exatamente, obrigada. De nada. Mas a gente falando aquela hora das impermeabilizações, gente, não deixa de fechar, não. É uma coisa tão fácil de fazer uma impermeabilização, é muito simples. Ó, eu vou explicar para vocês como faz a impermeabilização agora, para vocês não perderem o medo. O produto é líquido, fácil de utilizar, simples. Você pode cortar um pedacinho de pano, pegar um estopa, pegar uma flanela, você vai umedecer e passar cruzando, como se fosse horizontal e vertical, sabe? Só para você garantir que não ficou nenhum pedaço sem passar. Dá um intervalo de 30 minutos, repete o processo, depois pega um pano seco e lustra. E fala com o cliente, olha, a partir de amanhã, se você quiser lavar com detergente, um pouquinho do excesso que ficar, você consegue tirar. Por quê? O permeabilizante é assim, gente. Ele penetra no material. Às vezes ele penetra bem. O que a pedra não precisar, ela vai expulsar. Aí ele dá uma leve camadinha em cima do material. Aí se você lavar no outro dia, 24 horas depois, com detergente, você tira mais fácil essa camada. Simples assim. E olha, só é simples. Viu que é simples? Sim. Demais, não tem nada demais. Você pode fechar. Às vezes, eu tenho cliente que fala assim comigo. Tem cliente, quando eu vejo que ele é mais chato, eu já dou um preço um pouco mais alto e eu volto no piso na casa do cliente no outro dia só para lavar o piso dele. Para tirar o excesso. Quando o cliente é chato. Mas o que não sabe é que eu cobrei dele. Às vezes eu vou na casa do cliente, fico lá 1 hora e eu coloquei no orçamento R$150 para ficar lá 1 hora, usar um detergente que eu pego um resto de algum outro cliente que sobrou, que está dentro do meu carro, uso o detergente, tiro o excesso para o cliente e estou voltando para minha casa, ou estou indo para outro trabalho que eu estava. Saio na hora do almoço ali rapidinho, faço isso e volto. E ganho uma grana fazendo isso. Cobro do cliente às vezes R$150, só que ele não sabe que eu cobrei, embuti no orçamento. E tem uma durabilidade alta. Você usando um impermeabilizante de qualidade não quer dizer que é caro. Você tem impermeabilizante de excelente qualidade hoje no mercado a R$100, R$150, que se você for pegar uma bancada de cozinha de 2 metros, de 3 metros, você vai fazer mais ou menos uma 100, com 1 litro de R$100. Você vai cobrar de cada cliente uns 300, 400, R$500 só para impermeabilizar de cada bancada. Então, o lucro é absurdo de fazer a impermeabilização de uma bancada. E não entra na casa do cliente. Começa a oferecer. Ah, que eu faço só limpeza residencial. Começa a oferecer impermeabilização na limpeza residencial. Vai facilitar a sua limpeza residencial porque vai sujar menos a bancada, vai marcar menos a bancada do cliente e vai ficar muito mais fácil para todo mundo, tanto para você quanto para o cliente. Principalmente mármore branco em banheiro. Nossa, se eu entrei e vi que o cliente tem um mármore branco no banheiro, eu ofereço de imediato. Eu vou falar, olha, você deu, ainda fala assim com o cliente, você deu muita sorte até hoje que sua pasta de dente não manchou a bancada, hein? Vou impermeabilizar para evitar. Perfeito. Mais um meio de faturar, pessoal. Então, quem está aqui nessa videochamada está anotando, está colocando aqui meios de faturar. Então, assim, Guilherme, você está passando a operação e eu sou a financeira aqui. Está de olho aqui para dizer para os franqueados, ó, oportunidade de aumentar a cartela de serviços, de atendimento, de faturar, é agora. Então, formação continuada aqui com o Guilherme está dando alguns meios para vocês abrirem a mente e faturar em serviços que vocês podem ofertar, tá certo? Com produtos de qualidade que custam pouco, um serviço bem rápido, né? E garantir ali de um faturamento de um cash a mais ali para a sua unidade. Então, parabéns para todos que estão participando no dia de hoje, tá certo? Então, além disso, o Paulo Moreira fez uma pergunta. Vou colocar aqui. Paulo Moreira, da unidade de Manaus, Ponta Negra. Então, ele fez a pergunta. Qual o impermeabilizante para a bancada de granito preto São Gabriel? Vamos lá. Você pode usar acho que o Repex Black, da Hidrorepel, muito bom. Você pode usar o Total Black, da Bellinzone. E o que eu mais gosto, que é o Blackout da Pisoclean. Por que eu mais gosto dele? É porque os outros dois é meio roxo assim, sabe?
o produto é um pouquinho roxo, assim, não é muito puxado por preto e por cinza, ele é mais roxo. E o Total Black da Pisoclean, e o Blackout da Pisoclean, ele é meio cinza, de cinza para escuro. Eu acho que fica uma cor um pouco mais bonita na bancada. Mas todos eles vão ter a mesma função de permeabilizar, todos eles vão ter a mesma função de alterar a cor. Uma dica na aplicação de todos eles: isola as áreas em volta onde você estiver fazendo, porque como ele tem um pigmento, se cair no chão ou se encostar em algum outro ponto, você vai marcar e vai manchar aquele ponto. E às vezes você não vai conseguir tirar direito aquela marca escura que ficou. Então eu sempre coloco fita crepe em volta da bancada, eu sempre coloco fita crepe, levo uma lona pequena ou um saco de lixo, abre, coloco no chão onde eu estou fazendo e coloco um pano molhado fora, só para molhar. Primeiro que você mostra um profissionalismo, primeiro você justifica o preço que você está cobrando, você mostra um profissionalismo para o cliente de você tomar um cuidado com os materiais na casa dele e assim, eu acho que fica muito melhor o trabalho quando você faz um isolamento legal, sempre utiliza luva, tá, gente? Não tem problema fazer sem luva, mas você vai ficar com as unhas tudo preta. Então, põe uma luva, pôs uma luva, eu compro aquelas luvas tipo o que cabeleireiro usa, sabe? Aquelas pretas. Nossa, imagina, chega na casa do cliente, põe uma luva daquela, isolo a parte, a borda em cima do coisa, coloca um plásticozinho no chão para fazer o trabalho e faça um trabalho de 10 minutos. É claro que você vai reaplicar, né? Então você vai ficar uma horinha ali fazendo uma bancada. Quando você acaba, que você joga aquela luva fora, e outra coisa, eu não deixo lixo na casa do cliente. Eu sempre levo a sacolinha e jogo a luva que eu levei, tudo que eu usei, eu ponho na sacolinha e levo embora. Eu jogo fora na minha casa. Eu nunca deixo lixo. Não deixo galão na casa de cliente, não deixo nada. Eu levo tudo. Porque eu trabalho com um cliente muito alto padrão e eles olham isso, eles reparam nessas coisas. Então, o isolamento eu acho que é bem interessante. Então, faz dessa forma, mesmo se for um cliente mais simples, se for um cliente melhor, eu te garanto que você vai ter indicação deles se você mostrar esse profissionalismo. Agora, quanto à marca, eu citei 3, mas você tem 1 milhão de outras marcas. Você tem a Tenax, que tem impermeabilizantes excelentes, tá? Você tem várias marcas no mercado hoje que você tem impermeabilizantes de muito boa qualidade. Eu acho que as principais marcas que vendem impermeabilizantes de piso são boas. São boas. Não tem nenhuma que eu falo com você que é ruim, não. Todas eu acho muito boas. Melhorou muito. Obrigado, Guilherme. Oi. Valeu. Claro que eu vi que ele agradeceu. Perfeito. Então, pessoal, o momento de hoje da formação continuada finalizou, né? Então, quem fez as perguntas, quem aproveitou esse momento, coloque em prática. Após isso, quem tiver alguma dúvida, algo que queira fazer, inovar aí na unidade, pode me chamar, né? Chama ali no grupo da unidade para a gente debater pontos e construir novas estratégias aí para a sua unidade. Pode chamar no grupo da unidade, colocar ali Bia, que Bia vai verificar a agenda para a gente poder fazer novas mentorias, né? O Guilherme é o nosso parceiro, né? O parceiro aqui da formação continuada. Então, vocês têm acesso ao número dele, porque na última mentoria eu deixei à disposição o número do Guilherme lá no grupo. Caso vocês precisem novamente, a gente vai deixar novamente ali o grupo do nosso parceiro Guilherme. Então, o Guilherme sempre é muito solícito, sempre é uma pessoa ali que está para ajudar vocês a abrir a mente no segmento de limpeza, né? Novas visões de como prestar um ótimo serviço. E, bom, o Guilherme retorna daqui a 4 meses, daqui a 4 meses, mais ou menos, ele faz esse retorno. Mas antes disso, para botar pressão no Guilherme, né? Então, Guilherme, tem um convite muito especial para você, mas você não precisa falar sim ou não hoje, é para você maturar isso, porque ano que vem nós teremos a convenção do Grupo A Cuidar, onde nós temos tanto a Dona Help como a Cuidar. E eu gostaria de saber aqui, né, se você, ano que vem, provavelmente no segundo semestre do ano que vem, gostaria de palestrar ao vivo aqui na cidade de João Pessoa, para os nossos franqueados que estarão vindo. Pense, né, bem direitinho, veja... Já posso falar? Já pode, se quiser. Você acha que eu vou negar uma praia?
Tá né? bem? Ó, se eu vou negar que eu não vou para a praia, lógico que eu vou. E mesmo se não tivesse praia, podia ser qualquer lugar. Eu fui para São Paulo semana retrasada. As meninas da faxineira do Pós-Obra, elas fizeram um congresso lá, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né? E perguntou, Gui, e aí, quanto você vai me cobrar? Eu falei, não, esquenta a cabeça com isso não, vê aí, me fala. E eu fui. Gente, não é que elas viram que eu fui. Aí palestrei lá, fiz tudo. Nossa, eu fiquei feliz demais. Eu fico muito feliz com um convite desse. Lógico que eu vou aceitar. Só te peço se puder me dar essa data com antecedência para que eu organize a agenda e não deixe de ir. Perfeito. Então, pessoal, quem tiver aqui, são minhas testemunhas que o Guilherme aceitou definitivamente. Aceitei, pode contar comigo. A gente pode pegar um tema bem interessante, pode pegar à medida que as meninas foram tendo dúvidas aí, o pessoal for tendo dúvida, pegar de acordo com a dúvida de todo mundo, a gente monta uma palestra em cima daquilo presencialmente. Para mim, ok. Então, ó, pessoal, venham, a gente também vai deixar para os franqueados, vamos deixar as datas para que vocês possam se programar para esse dia tão maravilhoso que é a convenção do Grupo A Cuidar. E daí, o Guilherme também vai ter seu momento de fama, vocês podem aí pegar autógrafo, tirar foto e pegar as dicas ao vivo com o Guilherme na nossa convenção. No mais, Guilherme, obrigada por essa parceria incrível que a gente tem, né, da Dona Help com você, né? Muito obrigada por tudo que você faz aqui pelos nossos franqueados, passando esses conhecimentos, né, para que eles possam ampliar aí no mundo da limpeza e, obviamente, ter mais sucesso, viu? Muito, muito, muito obrigada, de verdade. Eu que te agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Oh, obrigada, então, eu fico muito agradecida. No mais, pessoal, a gente encerra hoje nossa formação continuada, voltando daqui a um mês, na última quarta-feira do mês. E para o Guilherme voltar, você já sabe o que eu peço, né? Muito coraçãozinho, muita palma, por favor, coloca aí, vai colocando. Valeu! Para o Guilherme possa se sentir bem acolhido aqui e voltar novamente. Tchau, pessoal, até a próxima, um beijo. Obrigado, minha gente. Tchau, Guilherme. Tchau, tchau.